Projeto CTG, Imigração Chinesa, depoimento de Thomas Lau, São Paulo, 8/11/2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH, HV 1129, entrevistado por Graziele Pericel e Genivaldo Cavalcante Filho. Oi, Thomas, tudo bem com você? Tudo ótimo, Graziele. Ah, que bom. A gente começa sempre pelo básico. Você pode falar qual que é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Thomas Lau, moro aqui em São Paulo e nasci dia 8/9/1981. E qual que é o nome dos seus pais? O nome do meu pai é Lau Kim-chong e a minha mãe é Hu Su-chiu, conhecido como Miriam. E qual que é a ocupação deles? São empresários e eu também segui um pouco desse ritmo empresarial, cultural da família chinesa, mas hoje eu atuo muito na área jurídica também e eu tenho um escritório de advocacia na área de novas tecnologias e também contratos aqui no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Você tem irmãos? Tenho um irmão, o Henrique, que é o meu irmão. A gente tem 1 ano e 7 meses de diferença. E ele é um grande empresário, também está no ramo de estacionamentos. E ele também toca um clube que a gente formou faz pouco tempo, que é o Ibrachina Futebol Clube, que trabalhamos com meninos e meninas de projetos sociais. E temos agora uma categoria profissional do Sub-20, Sub-17 e Sub-15 na região da Moca, Graziele. E você lembra da casa em que você passou a sua infância? Eu morei na Aclimação, na Vila Mariana, né? Eu sou nascido em São Paulo e a primeira casa que eu me lembro foi na Vila Mariana. Depois disso, eu me mudei para Aclimação, onde é um bairro conhecido por orientais, fazia natação, estudava em colégio americano desde pequeno, mas eu também praticava o taekwondo com o mestre Kim na Liberdade, na Aclimação. Então, eu tenho muitas boas memórias da minha infância. E depois disso, eu saí da Aclimação e fui morar no Morumbi. Eu moro no Morumbi até hoje, depois mesmo de casado, construí uma casa e estou morando ali na região da Vila Iná, no Morumbi. Sobre a casa da sua infância, você consegue descrever ela? Então, minha casa na Vila Mariana era uma casa não muito grande, mas era uma casa que eu lembro que tinha estacionamento, era para uma vaga só de carro, e eu lembro que era uma infância muito boa, eram momentos tranquilos, né? E aí, depois disso, quando eu fui morar na Aclimação, foi num apartamento. Um apartamento ali na José Getúlio. E era um apartamento também pequeno, mas também muito bom para se morar, porque tinha muitas coisas fáceis na região. Graziele. E quais que eram suas brincadeiras favoritas dessa época? Eu gostava muito de futebol, né? A gente jogava muito futebol na escola, e tinha aulas de natação ali na região da Aclimação. A própria, como eu falei, o taekwondo para mim na época era muito legal. Eu parei na faixa verde e aí depois que eu saí da Aclimação, fui para o Morumbi, eu parei de praticar o taekwondo, mas eu tenho essa memória, essa lembrança muito boa ali naquela região. E os seus pais, eles são de São Paulo mesmo ou eles vieram de algum outro lugar? Meu pai, ele veio de Hong Kong. Ele veio jovem de Hong Kong, com 3 anos de idade, com os meus avós. A minha mãe, ela veio de Taiwan com a minha avó também, mas muito pequena. Os dois se conheceram no Brasil, aqui no colégio, aqui na Paulista, inclusive. E foi assim, eles se conheceram, meu pai tinha, acho que 15, 16 anos, minha mãe também era jovem. E eles se casaram muito cedo também, né? Com minha mãe, acho que com 20 anos já tinha se casado com meu pai, até
minha avó não queria que ela se casasse tão cedo, mas foi uma decisão dela, e ela estava fazendo PUC São Paulo também, né? Ela cursou o curso de administração de empresas, e só que já foi para o mundo também, já casou super cedo e teve eu e o meu irmão, o Henrique. Então foi uma grande surpresa aí. E aí do lado da minha esposa, a Ana, os pais da Ana vieram da China, né? O Fernando e a Sueli, que são meus sogros, vieram da China, perto de Xangai, de uma cidade chamada Xinjiang, né? Então, eles também saíram da China há bastante tempo. O Fernando e a minha sogra se conheceram no Brasil, mas o Fernando tem uma história muito parecida com a minha sogra. Os dois eram da mesma região de Xinjiang e eles foram para Macau, e de Macau foram para Portugal, e Portugal vieram para o Brasil, acho que pararam no Rio de Janeiro, e depois vieram para São Paulo, mas se conheceram também aqui em São Paulo, mas eles têm essa trajetória que é muito engraçado, né? Que é o pessoal que saiu de Xinjiang, dessa cidade da China, que eu acho que a grande maioria dos chineses fora da China são dessa região, Graziele. E tem muitos xinjiangueses, que eles chamam, que residem na Europa, na Espanha, né? Fora da Europa, no Brasil, em São Paulo. Então, tem toda uma trajetória grande dos chineses que saíram da China, e também é uma grande migração chinesa no Brasil. Seus pais costumavam te contar histórias assim sobre o passado deles, sobre os antepassados também? Não, Graziele, acho que na parte do meu pai, o avô, parece que ele já tinha saído da China para o Brasil. Tinha uma história lá atrás que ele também tinha pastelaria, ganhou dinheiro no Brasil e voltou para a China. E aí, depois de um certo tempo, fizeram uma imigração, mas já era o avô do meu pai, era aquela ancestralidade que já tinha conhecido o Brasil, mas voltou para a China. E aí, da parte da minha mãe, ela não conhecia o Brasil, nem meus avós, mas tinham parentes também dizendo que o Brasil era um grande país para se morar. Então, na verdade, eles desbravaram, né? Vieram. E a gente sabe das grandes dificuldades, seja por língua, seja por conhecimento da cultura. É tudo um país novo. Então, mas a nossa família, eu tenho que ser muito honesto, que o Brasil foi um grande país, realmente um país que estendeu as mãos para a minha família, meus pais, o meu irmão, fez com que hoje, eu casado com a Ana, já temos 4 filhos já, são todos filhos nascidos em São Paulo, brasileiros, e é com muito orgulho que eu falo que o Brasil é um grande país, porque recebe pessoas de todos os lugares do mundo, e eu tenho amigos aqui no Brasil, Graziele, que são japoneses, são coreanos, judeus, palestinos, então é uma grande mistura. E, ao mesmo tempo, um país que tem tudo para crescer. Eu vejo o Brasil como um grande país, inclusive pensando agora nessa pauta dos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU, dessa Agenda 2030, e eu vejo o Brasil como um líder nessa questão de se implementar uma economia verde, um crescimento sustentável do Brasil. Então, eu vejo assim, um grande potencial, especialmente a cidade de São Paulo, porque aqui em São Paulo a gente tem também uma imigração muito forte de diversas etnias e raças de diversos países. E voltando um pouquinho para a sua infância, você lembra qual que foi a primeira lembrança da escola? Eu estudei em colégio americano, então minha mãe já queria me colocar desde cedo na escola. E a primeira lembrança que eu tenho, Graziele, é de ir para a escola, mas não querer ficar na escola. Eu lembro que eu chutava a professora, chorava, queria minha mãe.
E eu sei que eu realmente fiz uma revolução de não querer ficar na escola. Mas eu tenho essa memória até hoje, né? Desde o que eles chamam de kindergarten, eu realmente fiz um barulho para não ficar na escola. E aí eu me lembro também que eu entrei no prezinho, em escola americana, e eu bombei o K4. Eu acho que assim é K1, K2, K3, K4, K5. Eu acho que eu bombei o K5, que é o prezinho, né, da escola americana. Aí a minha mãe foi falar para a professora, mas por que você está bombando meu filho? Né? Por que ele tem que repetir o ano? Não, vai ser melhor para ele ficar, para ele aprender o inglês, porque agora não importa, ele está avançado, ele está novo nessa série, se ele ficar mais um ano, ele vai ficar melhor para os outros anos. Então, assim, eu até bombei aqui, acho que é o K5 da escola americana, mas para mim foi uma alegria, porque eu tive mais amigos depois eu fiz uma amizade com os outros professores e eu fiquei um ano a mais na escola americana. E tem algum professor que te marcou em todo o período da escola? Não, a gente tem muitos amigos, né? E hoje, por exemplo, tem professores que estão em outras escolas americanas. Os meus filhos estudam em escola americana, então assim é até por indicação, por quem é o professor, é que a gente faz a escolha até por esse gesto de amizade, de confiança. Tem amigas minhas que se formaram comigo que também são professores de escolas americanas. Então, você faz verdade, é uma família, você convive numa família, num núcleo muito interessante. E eu tenho amigos hoje que moram, por exemplo, em Portugal, que estudaram comigo em escola americana. Eu tenho amigos que estão na China, que estudaram comigo em escola americana. Amigos em Nova York, Los Angeles, que estudaram comigo. Agora, recentemente, eu fui para Dubai e eu encontrei um amigo meu de escola americana. Então, eu acho que isso daí é muito legal, esse contexto de família, né? Você vira um núcleo familiar, a Chapel, onde eu estudei, e eles pensavam muito na questão de esportes, né? Então, tinha muitos campeonatos, o Little Eight, o Big Four. Tenho amigos também na advocacia hoje que estudaram em outros colégios, mas que hoje, por exemplo, eu me formei e fiz doutorado na PUC. Um amigo meu se formou, também fez o doutorado na USP. E a gente se fala até hoje. Então, virou até um coleguismo na área acadêmica, profissional, mas a gente remonta amizades desde a época de escola. Uma dúvida, assim, como é que foi seu processo de alfabetização? Porque você estava numa escola bilíngue, né? E eu imagino que seus pais falavam mandarim, né? Dentro de casa. Como é que foi isso para você? Graziele, eu tive que fazer um reforço no português. Durante até a minha trajetória na escola americana, eu tinha um amigo que me dava aula de redação, da gramática da língua portuguesa, porque o português realmente é uma língua super difícil de se aprender, e principalmente as regras de ortografia. E na parte da língua inglesa americana, era muito legal porque a gente estudava com os livros todos ingleses, né? Os livros de literatura eram livros americanos, a nossa matemática eram também americanos. Tínhamos história do American History, era muito legal. E aí, na parte do mandarim, que eu comecei a estudar sozinho, lógico, a minha família falava, tudo, mas eu tinha aulas de mandarim de sábado, nas escolas de mandarim na Liberdade, no Tsumahoi-Quan. Só que, na verdade, era mandarim, só que eu aprendi o jeito que eles chamam de Papamanfa, que era o jeito de Hong Kong, o jeito de Taiwan de estudar. Não era o chinês, o mandarim simplificado, porque recentemente o governo da China simplificou a língua mandarim, né, para facilitar, né? E na minha época que eu estudava, não, já era o chinês que eles dizem complexo, complicado.
Mas foi bom, uma experiência boa. Depois da parte que eu me formei em colégio americano, uns 2 ou 3 anos depois, eu morei na China também. Eu fiquei em Pequim por 1 ano e meio, estudando mandarim. Esse tempo que eu fiquei lá, 1 ano e meio, para mim foi muito bom, Graziele, porque remontou realmente, você começa a trazer aquela parte cultural, a história, né, toda a questão da língua, porque o kanji, quando você estuda o kanji, você estuda a história. Todos os caracteres em mandarim têm um significado. O CTG sabe disso, todas, né, você sabe a questão da cultura, da língua, ela é fundamental. E lá em Pequim, tive o prazer de conhecer muitos amigos, né? Amigos do Tsinghua University, do Beijing University, e lá eu aprendi muito, muito, muito. Foi uma experiência incrível para mim. E, lógico, eu tinha um background do mandarim, mas foi lá que eu fiz uma imersão da cultura e da língua. E tem você sentiu algumas semelhanças e diferenças entre o Brasil e a China quando você morou lá? Você lembra de alguma? Então, Graziele, a primeira coisa que eu fiz na China, obviamente, eu adoro comida chinesa, né? A culinária chinesa, ela é muito rica. E no momento que eu morei na China, eu saía todos os dias para jantar, porque foi mais ou menos lá para os anos de 2006, 2007. Então, ainda se vivia muito tranquilo na China, assim, a qualidade de vida era muito boa, não era muito caro, né? Depois das Olimpíadas de Pequim, os preços aumentaram. Então, em 2006, eu saía todos os dias para jantar com o meu irmão, Henrique, a gente estudou lá. E para mim foi uma experiência incrível. Só que chegou uma hora também que eu estava com saudade do arroz e feijão. Eu estava com saudade do churrasco brasileiro, Graziele. E aí, descobri um restaurante brasileiro chamado Alameda. E aí conversei, eu virei um frequentador do restaurante brasileiro, que eram de duas brasileiras do Sul, que estavam com um restaurante lá muito bem localizado e um restaurante de alto padrão, muito bom, com arroz e feijão, bife. E foi para mim uma alegria de voltar também e pensar no Brasil, porque a culinária brasileira também é muito boa e eu também ia para as churrascarias brasileiras também na China. Então, eu fazia, que nem eu estou aqui em São Paulo, eu vou muito nos restaurantes chineses também para matar a vontade da culinária chinesa. Tem algum prato que você experimentou que só tem lá e aqui não? Que você achou interessante? Graziele, a China, se você pensar em culinária, você tem de tudo, né? E Pequim, por exemplo, uma coisa que eu adorava comer, né, que a gente ia nas universidades e tinha também, é o dumpling, né? O suichao. Dumpling que é o pastelzinho a vapor, tinha de carne moída, é muito bom. E eu lembro, quando eu era jovem, que quando eu fui para a universidade do Tsinghua University, eu fui com uma amiga, ela falou, não, Thomas, fica à vontade, usa o meu cartão, veja o que você quer comer. Eu sei que eu, junto com meu irmão, pedimos 70 pastéisinhos jiaozi para comer. E comemos os 70 jiaozi tranquilamente, Graziele. E aí, no outro dia, a minha amiga falou, não, eu vou levar vocês para comer o fundi chinês. Eu não sei se você já comeu o hot pot, Graziele, que é, por exemplo, uma sopa, e você pode escolher verdura, carne, o cogumelo, todas as misturas você coloca nesse hot pot. E é um restaurante da região onde é conhecido como a região da pimenta. E a minha amiga, que é dessa região, ela falou, não, Thomas, vamos pedir o apimentado, porque o apimentado que é o bom. Aí foi eu, meu irmão e ela colocando a carne, mas assim,
a sopa, Graziella, era vermelha de pimenta. Vermelha, vermelha. Aí ela comia, não bebia água, não bebia nada, normal, e eu comia um pedacinho de carne, uma verdura, tinha que beber quase que 2 litros de Coca-Cola, porque eu não aguentava aquela pimenta. Então, assim, eu acho que o legal de se aprofundar nessas questões culturais, na gastronomia, e conhecer uma cidade como ela tem que ser conhecida, ou um país como tem que ser conhecido, é realmente aproveitar e degustar dos pratos típicos. Então, foi muito legal essa experiência para mim como um aluno, né, um aluno em formação, e, posteriormente, agora, como presidente do Instituto Ibrachina, poder falar sobre isso e também fazer eventos culinários chineses, tanto daqui dos chineses para os brasileiros, como também a gente quer fazer eventos futuramente do Brazilian Day para os chineses na China. E nesse período que você estava em Pequim estudando, você chegou a visitar outros lugares da China? Eu fui, Brasília, eu fui para Hong Kong, fui para Shenzhen, fui para Guangzhou, fui para Macau, eu fui para várias regiões da China, mas assim, fui para Xangai, mas eu gosto muito de Pequim. Eu gosto muito de Pequim. Pequim, para mim, é a capital da China. Pequim, para estudar o mandarim, é legal, porque é aquele sotaque mais oficial, né, que eles dizem, do mandarim. Então, e Pequim, para mim, é uma cidade que é acolhedora também, né, diferente um pouco de Xangai, nesse aspecto. Guangzhou é uma cidade grande, uma metrópole, muito comércio. Shenzhen é uma cidade de tecnologia de ponta hoje, com grandes hubs e polos tecnológicos. Eu tenho amizade com a prefeita de Shenzhen e eu recebi essa comitiva de Shenzhen no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu levei a prefeita para o fogo de chão aqui no Rio de Janeiro. Ela adorou a cachaça também, a cachaça brasileira, o café brasileiro. E em 2020, antes da pandemia, a gente tinha uma programação de levar a cultura brasileira para Shenzhen, na feira de Cultural Fair. E eu já estava organizando uma ida, inclusive, da banda Olodum. Olodum ia conosco fazer um pocket show e levar um pouco do Olodum da Bahia para a China nesse grande evento que teria em 2020, em maio de 2020. Só que aí, com a pandemia, tivemos que cancelar a viagem e retomamos agora com essas viagens, não para a China, ainda porque a China acho que tem uma quarentena de 28 dias, né? Está super rigoroso. Mas eu já fiz fiz uma viagem recente, que a gente levou 2 startups do Brasil agora, 3 startups para a feira do GITEX em Dubai. E lá em Dubai, agora, recentemente, reativei também alguns contatos com algumas empresas chinesas na área de tecnologia. Então, assim, a gente está retomando dessa pandemia, mas eu acho importante nosso instituto, continuar com essas pontes com a China, né, especialmente nessa área tecnológica, porque realmente a China hoje, em matéria de inovação, tecnologia e soluções para smart cities, ela está muito avançada. E isso eu vi agora na feira da GITEX, porque a feira da GITEX contempla um pavilhão inteiro de smart cities e metade da feira era das empresas chinesas, tanto a Huawei, tanto a ZTE, e algumas outras empresas chinesas que lá estavam no pavilhão. Então, eu acho que, assim, no nosso papel como um instituto que faz essa ponte com a China, é importantérrimo essa conexão das startups do Brasil com as startups da China e vice-versa.
Voltando um pouco para esse momento que você estava estudando em Pequim, né? Teve algum momento assim marcante que é inesquecível para você e você pode contar para a gente? Graziele, em Pequim, eu acho que foi um período, para mim, marcante em todos os sentidos. Eu tinha aula de mandarim, depois eu saí da minha aula, eu fazia as minhas lições de casa numa cafeteria, eu conversava com todo mundo, conversava com um garçom, uma garçonete, fiz amizade com uns amigos na China, que inclusive tinha balada, por exemplo, na Muralha da China. Então, sabe, tem coisas assim que a gente não vê, não sabe do Brasil, obviamente, mas a China é uma grande potência. Eu ia nos barzinhos na China, que eram barzinhos assim realmente espetaculares. Eu sei que hoje deve estar muito mais aprimorado os barzinhos, restaurantes. Eu sei que em 2019 eu fui na comitiva do Bolsonaro. Saímos com alguns amigos e empresas depois, e tinha até, inclusive, restaurantes com 3 estrelas Michelin. Você começa a ver o cardápio, já tem cardápio com vinhos Ribeira del Duero, que antigamente não tinha isso. Na minha época, que eu morava em Pequim, eu não via os vinhos internacionais, né? Eu via alguns, via aqueles vinhos mais vendáveis ou aqueles vinhos de marketing. Mas os vinhos mais, eu diria, mais chans, por exemplo, da Espanha, foi agora, em 2019, que eu percebi que realmente o consumo e a qualidade do consumo aumentou muito na China. E depois que você terminou a escola, de fato, qual que foi o próximo passo? Foi para ir para Pequim aprender mandarim? Graziele, olha que bacana. Como eu estudei em colégio americano, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa faculdade americana em virtude do meu futebol. Eu jogava bem, futebol de salão, futebol de campo. Aí eu acho que um professor de uma universidade falou, não, vou dar a bolsa para o Thomas. Ele teria que ir para Boston estudar. E naquela ocasião, a gente tinha aqueles eventos, Career Day, na escola americana. O que significava o Career Day, Graziele? Sim, os pais dos amigos iam, falavam, eu sou empresário, meu dia é assim, assim, assado. E na ocasião, eu e a minha amiga, uma amiga da escola, agora não estou lembrado o nome dela, fomos para o Tribunal de Justiça de São Paulo com o ministro Lewandowski, porque o Lewandowski, a filha dele, estudava com a gente, a Lívia Lewandowski. E o ministro, que na época não era ministro, ele era um desembargador do TJ São Paulo, o desembargador Lewandowski, Henrique Lewandowski, falava assim, Thomas, entra aqui na sala, você está entendendo a audiência? Escuta agora a sustentação oral do advogado. E eu lá, né, magrinho, com aquele terninho colombo, com a gravatinha assim, sim, senhor. Para mim foi uma grande experiência ver os advogados na tribuna, fazendo um embate, né, cada um mostrando o seu ponto de vista. E depois de lá, eu falei, não, eu acho que é legal estudar direito. Mas até então, Graziele, eu falei, não, eu vou estudar. Naquela época, você pensava em futebol, você pensava em sair com seus amigos, você pensava em ir para as baladas. E aí depois eu comecei a cursar o curso de Direito, e aí eu fui estagiário de um juiz aqui do João Mendes, que era o juiz diretor do Fórum João Mendes. Então eu fiquei fazendo estágio direto com o juiz, que é o doutor Irineu Jorge Fava, hoje desembargador do TJ, e eu ficava na 20ª Vara Civil, fazendo os relatórios, estudando os processos, ajudando a conduzir as audiências com os advogados. Eu aprendi muito daquela época em diante. E aí depois o meu sonho era ser juiz, eu comecei a fazer concurso para estágio dentro de outros órgãos públicos.
Eu fui estagiário depois do Ministério Público do Estado de São Paulo, depois eu passei em outro concurso da Procuradoria da Fazenda. E aí eu fiz a minha carreira dentro dos órgãos públicos na época de estágio das universidades. Aí eu pulei para a área criminal, depois também na Defensoria Pública. Comecei a fazer júri com alguns grandes advogados do Tribunal do Júri, que foi uma grande experiência para mim. E depois de um tempo, já na advocacia privada, eu alterei muito, mudei, fui para a área criminal, fui trabalhar na área empresarial, comecei a trabalhar na parte de direito empresarial imobiliário. Depois eu comecei a organizar as viagens junto com a arbitragem internacional, Graziele. Aí você vai falar, mas Thomas, o que é isso? Eu comecei a participar junto com os professores da PUC São Paulo, a preparar os alunos para os eventos de Arbitration Moot, que são os eventos de competição de arbitragem internacional, que são casos simulados também de contratos internacionais. E aí eu comecei a viajar muito também com os alunos, tanto para Viena, a gente fez muitos eventos em Viena, e depois para Hong Kong. Então, a primeira equipe do Brasil que foi para Hong Kong foi eu que levei nesse trabalho de eventos internacionais na parte do direito internacional. Então, até hoje, a gente tem as equipes da PUC, da USP, tem equipes de João Pessoa, e foi tudo fruto daquele trabalho que a gente fez lá atrás, pela academia e pela universidade. Muito legal, Graziele. E como é que foi a experiência da faculdade para você durante? Muita coisa mudou na sua vida quando você entrou? Eu acho que a faculdade de Direito é isso, né? A gente brinca que a universidade, a faculdade é um clipe, né? Um trailer, mas você tem toda uma trajetória para frente. E eu me lembro que eu fazia esses estágios, eu comecei a fazer, em determinado momento, 2 estágios. Um na Defensoria Pública e o outro na conciliação, né? Nas pequenas causas que tinha na FAAP. Então, eu fazia bastante, eu gostava disso, né? Porque acho que para você entrar e cursar um curso de Direito, você teria que gostar, teria que estar lidando com os problemas do dia a dia, com problemas de, sei lá, seja de empresas, ou seja das pessoas. É sempre pensar em como é que você faz de uma forma que você pode mediar os conflitos. E a Faculdade de Direito da FAAP foi muito legal para mim, porque eu fiz muitas amizades também com os professores. E até hoje, Graziele, a gente tem uma parceria com a FAAP, pelo Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio, que tem a língua mandarim como mote, e a cultura chinesa, eles têm praticamente um andar na FAAP, metade de um andar, onde era o curso de turismo, e a Lourdes, que é a diretora, junto com a Ana Pes, a Ana, elas fizeram um lugar totalmente com características chinesas, tem uma arquitetura chinesa. A professora Xiaosu também está lá, que é do Instituto Confúcio da China, também dá aula no Instituto Confúcio da FAAP. E desde de 2018, a gente tem feito parcerias na divulgação da cultura, na divulgação de eventos. Fizemos um evento do Museu da FAAP, com a China, a cônsul-geral da China também participou conosco, das gravuras do Conyi, né? Já fizemos eventos de culinária também na FAAP, e também de Maopi, que é a escrita chinesa. Também teve eventos do Maopi, lá na FAAP. Então, assim, foi uma construção já desde a época de estudante de Direito, e que hoje, com a FAAP, a gente tem essa parceria muito entrosada. E, recentemente, este ano, fizemos também uma live com a FAAP falando da imigração chinesa. Então, tem também um material muito interessante dos imigrantes chineses
de alguns 5, 6 pessoas que participaram daquela live e fizeram uma técnica de perguntar para o chinês imigrante, por que o seu nome em português é João? Graziele. E aí ele falou, não, João, porque a pessoa que tem que escolher o nome, né? Então a Rebeca escolheu o nome de Rebeca porque é um nome bíblico. Ela que escolheu o nome Rebeca. Então, assim, é muito legal o jeito de se pensar em trazer também esse contexto da imigração chinesa, porque que a pessoa escolheu o nome, né? E qual que foi o último lugar que ele esteve na China, que veio para o Brasil, e qual foi o primeiro lugar que ele chegou no Brasil, se ele tem alguma foto, se ele tem alguma lembrança. Então, eu acho que essas questões também de destino, de imagem, de lembranças dessa imigração é super importante, porque fica na memória da pessoa. Você e a sua família são bem integrados com a comunidade chinesa de São Paulo? Graziele, sim. Na verdade, assim, existe a Associação Geral dos Chineses. Quem fundou a Associação Geral dos Chineses foi o meu sogro, o Fernando. Então, ele foi o grande líder da comunidade chinesa há muito tempo. Ele fazia muitos eventos, mas eram eventos para dentro da comunidade. E eu, junto com a minha esposa, a gente pensou muito no trabalho do nosso instituto, o IBRA-China, o IBRA-China. Não só um trabalho voltado para a comunidade chinesa, mas sim um trabalho voltado para todas as pessoas do Brasil. E não só do Brasil, a gente quer fortalecer também as raízes do Brasil, da China e dos países de língua portuguesa. A gente entende que existe uma grande conexão com esses países. Então, a nossa proposta de trabalho, a nossa missão é realmente fazer o quê? Uma integração das duas culturas, né? Através de eventos, através de workshops, através de palestras. E quando começou o IBRA-China, quando a gente fundou, eu fundei com amigos e colegas, era para a gente fazer livros, palestras sobre questões jurídicas, Graziele. E hoje não ficou só nessa questão jurídica, né? Não ficou só nesses debates de contratos internacionais. Embora hoje eu também seja o presidente da Coordenação Nacional Brasil-China da OAB, a gente tem vários livros para serem publicados ainda este ano. O IBRA-China virou um canal de informações. A gente começou também a questionar, a rebater os fake news que apareciam sobre a China durante a pandemia. A gente fez um canal de denúncia, racismo não, né? Então a gente fez um canal na época da pandemia, um canal de racismo não, um canal de denúncia. A gente começou também a ajudar junto com a comunidade chinesa no Brasil. Não diria assim que a entidade ela é assistencialista, mas a gente começou a ajudar com doações de EPIs, máscaras para várias comunidades em São Paulo, o Hospital das Clínicas ajudando também com doações das comunidades. Em Manaus, Amazonas, por exemplo, a gente ajudou com 1.700 cilindros de oxigênio para Manaus. E a gente tem várias empresas chinesas que também nos apoiaram nessa doação, nessa ação de ajuda humanitária. E aqui eu posso destacar várias. Tem a Lenovo, que nos ajudou, a Gree, a Huawei, a Embaixada da China ajudou com apoio financeiro também ao estado do Amazonas. Então, assim, eu agradeço muito às empresas chinesas que têm nos apoiado muito nesse trabalho de ajuda humanitária. E o IBRA-China virou um canal realmente de informações, um canal o Educa Week, por exemplo, que teve agora, a gente indicou os professores da China para falar sobre a educação da China, para os professores
do Brasil no Educa Week. O Rodrigo Moura, que nos representa na China, também fez esses grandes contatos. Eu tenho uma pauta com a Zhejiang University agora, que ela quer fazer estudos avançados com o IBRA-China também. Eu tenho apoio do Mackenzie também, que quer fazer cada vez mais um aprofundamento dos estudos Brasil-China, China-Brasil. Então, eu tenho que agradecer todos esses colaboradores, todos esses players, porque realmente com essa cooperação internacional, a gente tem promovido cada vez mais pontes para essa troca de informações. Graziele. Aproveitando que você falou na integração, né? Como é que foi para você ser criado entre duas culturas diferentes? Graziele, para mim foi fundamental, porque hoje, como presidente do IBRA-China ou da coordenação, eu posso realmente passar minha experiência, tanto do ponto de vista para os empresários chineses de como é o Brasil, como passar também um pouquinho do que eu sei da China para os brasileiros. E a gente sabe que a China ela está em uma mudança totalmente dinâmica. Eu tive falando com um cônsul da China recentemente, o Gabriel, ele voltou da China e falou, Thomas, faz 2 anos que eu não vou para a China. Eu fiquei de quarentena, saí, eu tive que estudar a China de novo, porque mudou tudo. Seja no meio de pagamento, seja na plataforma WeChat, seja no e-wallet, seja também agora dessa questão do Covid, como é que as pessoas estão se comportando. Existe uma mudança realmente de comportamento mundial, né? Existe uma preocupação hoje, e aí a minha preocupação como presidente também da Comissão Brasil-ONU, de fazer esses vínculos internacionais para que os países saiam e pesquisem em conjunto, para se evitar novas pandemias, né? Então, a importância dos organismos internacionais hoje é fundamental para as próximas gerações. E aí, voltando à questão da China, meu amigo falou, Thomas, é tudo muito novo, eu voltei a estudar. Então, se eu não vou para a China desde 2019, eu vou estar com esse mesmo sentimento, Graziele. Você, que, por exemplo, não foi para a China faz 5 anos, você vai ver que é um outro lugar, é um outro mundo, e realmente precisa juntar, evidentemente, a questão da tecnologia, mas a tecnologia não só. Não adianta você ter uma Smart Cities se você também não tem as pessoas capacitadas para promover o Smart Cities. Por isso que uma das minhas indagações, e recentemente a gente fez um evento aqui em São Paulo, foi dizer, tudo bem, vamos falar de cidades inteligentes no mundo ou nos países desenvolvidos. Mas qual é o conceito das cidades inteligentes para os países subdesenvolvidos? Qual é o conceito das cidades inteligentes, por exemplo, para o Brasil? E se a gente pensar dessa forma, Graziele, eu, você, qualquer um vai pensar em ter uma cidade melhor para os nossos filhos, para o amanhã. A gente vai querer pensar numa cidade melhor, com uma qualidade de vida para os nossos filhos muito melhor do que hoje. Então, a nossa ideia de se promover essas conexões, esse hub, é exatamente ver o que a gente pode cumprir de agenda, dessa Agenda 2030, dos 17 Objetivos da ONU, né? Então, é um caminho longo, árduo, e precisamos não só dos agentes privados, precisamos dos agentes públicos, dos nossos governantes para pensar neste tema e também da sociedade civil organizada. E aí, quando eu falo sociedade civil organizada, eu digo os alunos, a academia, as pessoas que estão morando naquela região. Então, a nossa ideia principal daqui para frente, Graziele, além do Instituto IBRA-China, de fazer os eventos culturais, é realmente pensar
no que a gente pode ajudar nessa cidade do amanhã. Pelo senso comum, né? As pessoas conhecem a China como uma cultura milenar. Tem um conhecimento que foi passado de geração em geração na sua família? Graziele, eu acho que uma cultura milenar, eu acho que tem que pensar também como os chineses pensam. Pensar em longo prazo, né? Ninguém faz nada em curto prazo, médio prazo. Eu acho que tudo que você tem que fazer ter o início, o meio e o fim. Então, eu vejo muitas coisas que, por exemplo, na China, você acompanha, por exemplo, os planos quinquenais, todas as sessões do parlamento chinês. Vamos pensar em projetos em 5, em 10, em 15, em 20 anos. E aí, se a gente pensar no Brasil, me dá um pouco de desespero, porque a gente não tem nenhum planejamento de metas a longo prazo. Eu estou falando da Agenda 2030 porque quem construiu essa agenda foi a ONU. Né? Graziela, eu estou me pautando como um brasileiro hoje, pensando na agenda internacional. Agora, a gente tem alguma agenda nacional? Essa é a pergunta. Ou é só para o ano que vem as eleições de 2022? É isso. Agora, se a gente pensasse lá atrás, remontasse a ideia que tinha do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, você já tinha uma ideia de que existia um planejamento, a construção de Brasília, uma cidade bem no meio do Brasil. Então, existia um projeto, um plano. Agora, evidentemente, a gente sabe que São Paulo cresceu de forma desordenada, é uma potência. Mas como é que a gente faz, então, dessa cidade de São Paulo ser uma cidade que pode ser transformada numa cidade inteligente? Então, uma das minhas indagações é isso, hoje. E é óbvio que eu falo São Paulo, mas a cidade de São Paulo ela vai impactar o Brasil inteiro. Porque São Paulo é a cidade financeira, é o motor do país Brasil. Então, eu vejo com uma alegria muito grande esse movimento que a gente está fazendo, porque existe já o movimento de Curitiba, e agora São Paulo está criando esse movimento também via o nosso instituto para revitalizar o centro de São Paulo, para pensar em mudanças urbanas. Mas quando você pensa em questões urbanas, você também tem que pensar na requalificação das pessoas. Então, eu vejo que existe, sim, uma preocupação dos agentes públicos, mas precisamos se unir para que isso aconteça de forma democrática e também de forma inteligente. Thomas, passando para perguntas mais pessoais, você pode contar como é que você conheceu a Ana? Posso sim, Graziele. A Ana, ela é filha do Fernando, e o Fernando, por incrível que pareça, como líder da comunidade chinesa e um expoente, inclusive com um grande relacionamento ao corpo diplomático chinês no Brasil, meu pai e minha mãe já conheciam o Fernando há muito tempo. E como é que eu conheci a Ana, na verdade? Uma amiga da minha mãe me ligou um dia e disse: Thomas, você precisa conhecer uma menina assim, assim, assado. Aí eu falei: mas quem que é Li? Né? A minha amiga é a Li. Ela não, é a filha do Fernando. Mas, na verdade, assim, a Li, junto com a tia da Ana, as duas são amigas desde a infância. E a tia da Ana ficou falando para a Li e a Li ficou falando para mim. Então, ficou uma coisa assim, meio que uma apresentação das amigas da parte da tia da Ana e uma amiga da minha mãe, que é muito ligada à minha mãe, que falava: você precisa conhecer a Ana. Só que assim, Graziela, ela me deu o telefone, também não dei bola. E aí, em uma viagem que o governo da China me convidou para ir, como um jovem da comunidade chinesa, um advogado, tudo bancado pelo governo da China em 2009, 2010, eu fui junto com o irmão da Ana.
que é o William. Então, eu conheci o William na viagem, ficamos amigos, saímos juntos lá em Pequim, e depois eu fiz amizade. Depois eu conheci a Ana e fiquei mais próximo da Ana. Mas foi através da viagem, inclusive uma viagem que foi patrocinada pela China. E foi muito legal essa viagem, porque juntaram os grandes advogados, pessoas em destaque da sociedade, tanto do Brasil como de outros lugares do mundo, e eu fiz amizade com muitos chineses de outros lugares do mundo, inclusive de Barcelona. Tem um amigo meu que mora em Barcelona agora, que eu vou estar em Barcelona no Expo Smart Cities, e ele vai estar lá comigo. Mas eu conheci aonde? Na viagem do governo da China em 2010. E foi muito legal porque eu fiz conexões com chineses de Singapura, eu fiz conexões com os chineses de Hong Kong, Canadá, Austrália. Então, virou realmente um hub de networking com descendentes, outras gerações da China, fora da China. E o seu casamento, você lembra como é que foi? Teve festa? Teve. Foi numa época boa, a economia brasileira estava bombando. Então, eu recebi grandes presentes de amigos. Foi em 2013, fizemos um evento, o casamento, que fechou agora, mas era um salão de eventos muito grande, com 722 pessoas. E foi um momento incrível. Eu recebi parentes dos Estados Unidos, os primos chegaram dos Estados Unidos. E era uma época boa, a economia do Brasil estava bombando, Graziele. Eu lembro que estava todo mundo feliz. Você tinha um movimento, assim, a sensação das pessoas estava uma sensação muito positiva. E foi um casamento, eu casei na igreja e também depois teve uma festa. Então foi muito bacana, foi bem legal mesmo. Foi uma festa tipicamente chinesa? Na igreja foi tradicional, né? O jeito tradicional na igreja católica. E na festa foi com tradição chinesa também. Inclusive a Ana tinha o vestido dela, o vestido chinês, tipo, né? Então ela andava com o vestido chinês e teve... A família dela é muito grande, então também tinha muita gente lá que falava mandarim, só escutava em mandarim, mas foi bem legal. Tinha assim uma tradição chinesa, não a tradição chinesa como na China, né? A cerimônia do chá, mas foi bem legal, sim. Um chinês brasileiro meio que moderno, né? Contemporâneo. Você comentou que vocês têm 4 filhos, né? Como é que foi para você a experiência de ser pai? Graziele, a melhor experiência do mundo. Eu diria que um filho é uma coisa de outro mundo, né? Você só sente quando você vê a criança, o bebê, ele chorando, você trocando fralda. E hoje o Arthur, que está com 8 anos, ele me ensina tudo do smartphone, ele me ensina muita coisa dos jogos que ele joga, do Fortnite, dos professores que ele segue aí no Instagram. E, obviamente, a gente tem grandes desafios de cuidar também dessa tecnologia que pode ser também ruim para a criança. Então, você tem que ter um controle também nesse aspecto. Mas é uma grande alegria. Eu tenho uma filha, a Sofia é super carinhosa comigo, uma menina, vem, fala papai, enquanto que os meninos, o Arthur, ele é muito carinhoso também, só que ele quer jogar bola, né? O Leozinho não, o Leozinho, que é o meu terceiro filho, ele gosta de dinossauro. Então ele quer gritar, quer bater, ele é uma emoção. E o Felipinho, que tem 2 meses agora, mas está gordinho, né? Então a Ana está se dedicando exclusivamente para o Felipinho, mas graças a Deus é uma casa cheia,
É uma casa agitada e existe todo dia existe uma coisa nova. Brasileiro. E atualmente, além da Ibrachina, quais são as atividades que você faz hoje? Então, fora o Ibrachina, Graziele, eu advogo, tenho escritório, e eu sou sócio fundador da APEC, Associação dos Empresários do Circuito de Compras em São Paulo, do centro de São Paulo. Eu também faço parte da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China. Eu estou como diretor do CEDES, que é um centro de estudos avançados de direito econômico, com o professor Rodas, que era o ex-reitor da USP daqui de São Paulo. Então, assim, são várias tarefas, né? A gente está abrindo agora esse espaço de Open Innovation e Coworking na cidade de São Paulo. Então, eu sou o fundador, mas, evidentemente, temos uma equipe toda levantando, trabalhando diariamente nessa construção da tecnologia no Brasil, em São Paulo. E a parte também que a gente tem uma parceria do Ibrachina Futebol Clube, como eu tinha te falado antes, que é um CT, um centro de treinamento na Moca, num bairro que está sendo revitalizado também na região da Moca, na Rua Borges de Figueiredo. E esse projeto do Ibrachina Futebol Clube, ele mexe com todas as crianças, jovens de comunidades também. Então, temos treinamentos de meninos e meninas na comunidade de Heliópolis, por exemplo. Tem 200 meninos e 200 meninas de projetos sociais nossos que, eventualmente, se tiver um alto rendimento, vai poder treinar também no nosso CT e poderá ser um futuro atleta do nosso Ibrachina Futebol Clube. Então, a gente está focado muito nesse trabalho de capacitação dos jovens. A gente tem parceria também com as universidades, como havia dito, e a ideia é realmente dar oportunidade para os jovens. Eu estudei em colégio americano, eu tive a chance de poder ter essa bolsa de estudos, né, como eu falei anteriormente. E a ideia também desse intercâmbio internacional é dos meninos terem essa chance de repente, não precisa ser não precisa ser o Neymar, né? Não precisa ser o Cristiano Ronaldo, mas essa formação junto com a escola, junto com o clube formador, o selo é de clube formador. A gente quer fazer com que esse menino possa, de repente, ter uma bolsa de estudos numa universidade fora, Graziele. E com uma bolsa, sei lá, um tuition que custaria $100 mil numa universidade americana, vezes 4, daria $400 mil nesses 4 anos de formação do menino, do atleta, do jovem. Então, de repente, buscar alternativas e dar bolsa de estudos para esses jovens. De repente, ele não volta um Neymar, mas ele volta um empresário que pode tratar de questões da gestão esportiva, que pode ser um empresário que queira montar uma franquia de algo que ele viu nos Estados Unidos. Então, isso tudo faz parte realmente de um processo. Eu acredito muito no desenvolvimento humano, né? Porque quem vai fazer o futuro do nosso país são esses jovens. Acredito muito no futuro das novas lideranças políticas, por isso que nosso IbraWork a gente vai ter uma vertical de GovTech, e acredito muito também na vertical do Food Tech, Sports Tech, Retail Tech. Então, está tudo envolvido nesse processo da tecnologia, mas dentro de um espaço, de um hub. Caminhando para a parte final da entrevista, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Em primeiro lugar, Graziele, a família. Eu acho que a família é tudo. Eu acho que a base do ser humano, do homem, da mulher, é a família, os filhos, o amor e o carinho desse núcleo familiar. Eu acho que isso é importante. Evidentemente que meu filho pode aprender muitas coisas na escola, pode estar fazendo a formação dele na escola, com os amigos, mas eu acho que o núcleo familiar, na minha opinião, é a coisa mais fundamental.
evidentemente, a religião, né? A Ana, inclusive, depois que eu casei, a minha formação é de escola americana católica, mas depois que eu casei com a Ana, eu frequento muito o Templo Zulai, em Cotia, então tenho muito esse aprendizado do budismo hoje, mas entendo que em primeiro lugar, a família, o amor, o carinho, a fé, tudo isso pautado no trabalho, né? Eu acho que o trabalho também enobrece muito o homem e o trabalho te dá são consequências positivas de tudo que você faz. E quais são seus sonhos para o futuro? Meus sonhos para o futuro, Graziele, é fazer o Brasil, São Paulo, em primeiro lugar, uma cidade teve essa transformação digital, essa revitalização do centro de São Paulo, que isso impacta as pessoas que aqui residem e, obviamente, não só São Paulo, mas o Brasil como um todo, que é um país muito bom. Eu conheço vários estados do Brasil, eu tenho um apreço muito grande com outros estados. Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma sede do Ibrachina lá, com a parceria da editora De Plasta. O Espírito Santo, que a gente tem muito trabalho com a OAB do Espírito Santo. Mato Grosso também é um estado muito bom, onde o agrobusiness brasileiro é muito forte. Então, a gente também tem um convênio do nosso instituto com o governo do estado do Mato Grosso. Gosto muito do Paraná, gosto muito de Foz do Iguaçu. Já fizemos vários eventos também em Foz do Iguaçu, de congressos de direito internacional. E também o Amazonas, né? Eu acho que não só o Amazonas, mas eu digo o Nordeste como um todo, e essa minha retribuição como sendo filho de chineses, nascido em território nacional. Ou seja, é necessário realmente mostrar que o Brasil tem essa credibilidade internacional por receber bem os imigrantes de todos os lugares do mundo. E, por fim, como é que foi contar a sua história para a gente? Uma alegria, Graziele. Não pensei que ia ter agora uma entrevista assim mais pessoal, né? A gente fala muito para as mídias, a gente fala muito com o Radar China, Observa China, a gente fala com outros players, mas não no aspecto mais pessoal. Eu acho que é importante humanizar também esse lado e eu fico à disposição do Museu da Pessoa, desse projeto da CTG. Eu agradeço muito pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e da história da minha família também. A gente agradece em nome do Museu da Pessoa e da gente também. Muito obrigada, foi ótima.